Fala, torcida palmeirense, vamos falar um pouquinho do Palmeiras. Rapaziada, nosso Verdão que lutou aí no Mundial de Clubes e o Palmeiras acabou sendo eliminado pelo Chelsea aí, coisas que os rivais sempre torceu que isso acontecesse e o Palmeiras que vem jogando um pouco bem aí no Mundial, na minha opinião, o Palmeiras não teve aquela campanha boa, não jogou muito bem aí no Mundial de Clubes. Palmeiras teve aquele primeiro jogo que massacrou o Porto, mas Palmeiras não acabou fazendo o gol. Isso que precisava. O único time europeu que o Palmeiras enfrentou foi o Porto. O Palmeiras massacrou o Porto. O Palmeiras teve o domínio de campo, mas não fez o gol. Aquele jogo, na minha opinião, foi uma sensação de derrota. E os últimos jogos do Palmeiras, que o Palmeiras conseguiu vencer, foi o Botafogo. O Palmeiras pegou o Inter de Miami. O primeiro tempo, o Palmeiras não jogou muito bem. No segundo tempo, o Palmeiras conseguiu empatar o jogo aí com o Inter de Miami, o time do Messi. E contra o Botafogo, o Palmeiras massacrou. Isso mesmo, o Palmeiras massacrou o Botafogo. Na minha opinião, como palmeirense, Palmeiras precisava mesmo massacrar o jogo. É melhor perder para um time europeu do que perder para um time brasileiro. O Botafogo tinha que apanhar mesmo do Palmeiras e o Palmeiras deveria ter feito mais gol aí. O Palmeiras perdeu muita oportunidade com o Botafogo. E um pouco de crítica do Palmeiras. Palmeiras ultimamente vem jogando bem, vem massacrando os times, vem criando oportunidade, mas na hora de fazer o gol, o Palmeiras não consegue fazer. Tanto no Campeonato Brasileiro como na Libertadores. O único time que o Palmeiras enfrentou na Libertadores e conseguiu fazer bastante gol foi o Sport Cristal. Foi um jogo que eu estava lá, que eu assisti, que o Palmeiras conseguiu fazer 6 gols. Mas quando o Palmeiras está precisando fazer o gol, parece que os jogadores ficam um pouco nervosos. Parece que os jogadores, todos os jogadores, não só o Estevão, mas todos os jogadores ficam um pouco nervosos e não conseguem acertar o chute aí na lata. Palmeiras tem essa dificuldade. O Abel Ferreira sabe dessa dificuldade que o Palmeiras tem, porque o Palmeiras já vem com essa dificuldade desde o ano passado. Desde o ano passado que o Palmeiras joga bem e não consegue fazer o gol. No Campeonato Paulista, que o Palmeiras enfrentou o Corinthians aí, o Palmeiras massacrou o Corinthians em casa, mas não conseguiu fazer o gol. Aí no contra-ataque, o Yuri Alberto foi lá e fez um gol que o Corinthians acabou vencendo o Palmeiras em casa. Mas o Palmeiras vem com essa dificuldade. O Abel Ferreira deveria trabalhar isso. Eu sei que o Abel Ferreira fica um pouco nervoso quando a gente fala disso, quando a gente critica isso, mas isso vai direto para você, Abel Ferreira. Você precisa trabalhar isso no Palmeiras. Precisa finalizar o gol. Tem que colocar esses caras para finalizar. E o Palmeiras tem essa dificuldade de finalizar. Palmeiras consegue criar muito, mas finalizar, que é importante, Palmeiras não está conseguindo. E também o Palmeiras tem aquela dificuldade em bater pênalti. Palmeiras, se for para uma final, tem a dificuldade de bater o pênalti. Palmeiras contra o Chelsea. No primeiro tempo, o Palmeiras não jogou nada. Palmeiras entregou a paçoca. Palmeiras deixou o Chelsea jogar do jeito que o Chelsea queria jogar. E o Palmeiras não conseguiu deslanchar no primeiro tempo. Palmeiras só veio jogar no segundo tempo. Palmeiras tem um jogador de peso que está machucado, que é o Paulinho. Paulinho, se Paulinho conseguisse jogar 40 minutos, o Palmeiras conseguia fazer bastante gol, finalizar, porque o Paulinho só joga 20, 30 minutos e consegue fazer gol. O Vitor Roque é um jogador que o Palmeiras comprou aí
no intuito de pegar, de ficar com o 9. O Vitor Roque era um menino que poderia fazer o gol do Palmeiras, mas o Vitor Roque não está conseguindo também. E também, na minha opinião, o Vitor Roque não está criando muito. O Vitor Roque corre, mas não consegue finalizar. Não é que nem o jogador Rony que o Palmeiras tirou. Sei que o Rony perdia alguns gols, mas o Rony finalizava melhor do que o Vitor Roque. Então o Palmeiras volta para São Paulo com a cabeça erguida. Eu, como palmeirense, dou meus parabéns aí ao Palmeiras por ter conseguido fazer essas últimas partidas aí maravilhosas e também ter conseguido trazer para São Paulo aí 216 milhões. Esse foi o que o Palmeiras trouxe para São Paulo. E os rivais aí que anda criticando o Palmeiras, que anda falando sobre o Palmeiras, com certeza é inveja. É muita inveja. Por quê? Porque os times brasileiros não conseguem fazer o que o Palmeiras faz. Nem o próprio Flamengo consegue fazer o que o Palmeiras faz. Flamengo tem mais dinheiro do que o Palmeiras? Tem, mas o Palmeiras fica com os títulos, consegue vencer mais, consegue ser multicampeão aí. Também o Palmeiras conseguiu. Os jogadores do Palmeiras vêm prodigando esse jogo com o Chelsea desde o jogo passado. Não precisava o Gustavo Gomes fazer aquela falta besta que fez e conseguiu tomar um cartão amarelo e conseguiu ficar suspenso aí contra o Chelsea. Palmeiras que enfrentou o Chelsea com muitas pessoas suspenso, tipo o Gustavo Gomes, o Murilo e o Piquerez. O Palmeiras entrou com o Chelsea com esse desfalque. O Palmeiras, para enfrentar o Chelsea, Palmeiras não foi com muita vontade de ganhar. Faltou vontade contra o Palmeiras, contra o Chelsea. Faltou vontade dos jogadores ir para cima. Faltou vontade de querer fazer o gol. O Palmeiras conseguiu jogar recuado contra o Chelsea e coisa que o Abel Ferreira não faz. O Abel Ferreira sempre tem um time agressivo que vai para cima, que tenta fazer o gol. Mas contra o Chelsea, logo contra o Chelsea, o Abel Ferreira foi recuado, deixou o Chelsea jogar e foi fatal. Não deveria ter acontecido isso. É, o Estevão, não gostei nada do que o Estevão falou. Não gostei nada do que o Estevão falou na entrevista. Estevão, um menino novo, que poderia ter feito como o Endrick fez antes de sair. O Endrick jogou muito antes de sair do Palmeiras. Lembro da partida entre Palmeiras e Botafogo. O Endrick mostrou quem ele era. O Palmeiras entrou perdendo do Botafogo de 3-0 e o Palmeiras conseguiu virar contra o Botafogo com a participação do Endrick. Então, o Estevão foi muito diferente. O Estevão já entrou contra o Inter de Miami, já dando umas entrevistas polêmicas, falando que não sabia se jogava ou se admirava o Messi. Isso não é coisa de um jogador falar. Um jogador, ele tem que entrar em campo focado, pensando no seu time e esquecer dos outros jogadores. Eu sei que o Messi é um ídolo do mundo, um ídolo mundial, mas os jogadores não pode parar para admirar o Messi, porque vai acabar perdendo feio e o Messi não tá nem aí para esses jogadores brasileiros que fica lambendo o rabo dele. Na verdade, o Messi não tá nem aí para ninguém. Ele joga com raça e faz o gol. Se deixar o Messi jogar, já era. Eu sei que o Inter de Miami não tem muito jogador bom, só tem o Messi e o Suárez. E mesmo assim o Palmeiras entrou contra o Inter de Miami com medo no primeiro tempo, recuado. Isso não é jeito de o Abel Ferreira jogar. Sei que o Palmeiras conseguiu virar no segundo tempo, conseguiu empatar o jogo, mas o Palmeiras deveria ter ganhado do Inter de Miami. O Palmeiras deveria ter ganhado do Porto. E o Palmeiras deveria ter ganhado do Chelsea, porque o Palmeiras tem time para isso. O Chelsea não é lá essas coisas.
O Estevão, o cabeça do Palmeiras, deveria ter entrado em campo focado e querer ganhar. Aquelas entrevistas que ele deu dizendo que, que estava com a mente longe, que ia jogar no Chelsea. Isso não é coisa de um jogador falar. O jogador tem que entrar em campo interessado de ganhar, com foco no time que está jogando. Depois do jogo, ele poderia fazer o que quiser. Ele poderia ir lá cumprimentar os jogadores do Messi, do, do, do Chelsea, e poderia fazer o que quiser. Mas quanto rolar bola, o Estevão deveria estar focado. Estevão fez o gol, fez. Estevão jogou muito, jogou, mas não é aquele Estevão que a gente vê jogar aqui no Brasil. Palmeiras foi eliminado no Mundial de Clubes por besteira, por erro de jogadores, por erro do Abel Ferreira, também errou um pouco. O Abel Ferreira não escalou os jogadores que deveria ter escalado. O Abel Ferreira deveria ter entrado logo com o Flaco Lopes e ter deixado o Vitor Roque para o segundo tempo. Ou não deveria nem ter escalado o Vitor Roque. Faltou muito no Palmeiras. Faltou força, faltou coragem, faltou garra. Jogadores que fez besteira, tomou cartão amarelo, acabou sendo suspenso. Estevão que deu declaração errada. E faltou muito no Palmeiras. Palmeiras acabou voltando para São Paulo. E vai ter o Corinthians pela frente aí na Copa do Brasil. Quero ver os rivais chorar quando o Palmeiras pegar o Corinthians. Porque a alegria dos rivais é ver o Palmeiras perder. Porque os rivais não estão conseguindo ganhar nada. Então eles têm que desfruir de alguma coisa. Eles têm que ver o Palmeiras perder para eles ficar um pouco felizes. Mas Palmeiras volta para São Paulo de cabeça erguida. Deixo meus parabéns a todos os jogadores aí que entregou seu máximo, que conseguiu ir até as quartas de finais. E vamos focar no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. Gostei muito, gostei da resposta que a Leila Pereira deixou aí aos rivais. Gostei mesmo. Leila Pereira acaba deixando nas suas redes sociais aí. E eu vou resumir um pouco do que ela falou. Ela falou um recado para a torcida. Torcida palmeirense, não vá na conversa dos rivais. Porque os rivais não conseguem ganhar nada. Estão vivendo de passado, de glórias passadas. Não é como o Palmeiras que está vivendo de glórias que está acontecendo, de campeonatos que está acontecendo agora. Palmeiras nos últimos 4 anos ganhou 10 campeonatos, coisa que rivais nenhum fez. Então, quero deixar o meu abraço a toda a torcida palmeirense aí. Quero deixar o meu grande abraço aos jogadores do Palmeiras. E vamos, foco aí na Libertadores. Quem sabe a gente não está de novo na final do Mundial em dezembro. Quem sabe a gente não ganha a Copa do Brasil ou a Libertadores. Pessoal, não deixe de deixar o seu like aí nesse vídeo. Não deixe de compartilhar esse vídeo ao seu amiguinho. E vamos falar assim, junto. Avante palestra!